Olá, família Carando. Estamos aqui em mais uma semana para falarmos sobre a noite dos OVNIs. Vocês gostaram bastante do nosso vídeo sobre a Operação Prato e por isso trago mais um caso ufológico ocorrido aqui no Brasil. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. 13 de maio de 1986, às 7h30, objetos voadores desconhecidos eram observados nas prioridades do Aeroporto Internacional Professor Baiano Ernesto Stamp, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Era apenas o início da sequência de eventos que ficou conhecida como Noite Oficial dos OVNIs, uma das ocorrências ufológicas mais espetaculares já registradas mundialmente e a mais importante da história do Brasil. Às 8 horas, radares de São Paulo e do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, em Brasília, confirmavam a presença de objetos não identificados no espaço aéreo da cidade. Ainda não havia motivos para preocupação, mas uma observação mais próxima já se fazia necessária. Às 9 horas, o comandante Alcir Pereira da Silva, que copilotava o avião Xingu pela rota de Brasília, São José dos Campos, recebeu uma comunicação do Centro Integrado para observar as figuras detectadas pelos radares. O voo contava também com o Coronel Osiris Silva, fundador do Embraer e na época presidente da Petrobras. O coronel e a tripulação conseguiram observar objetos luminosos brilhantes e de cor alaranjada, descrito posteriormente por Alcir como estrelas bem luminosas. A aeronave tentou se aproximar para realizar uma identificação mais precisa, mas, graças à velocidade incrível do objeto, falhou. Em seguida, a estrela luminosa simplesmente desapareceu do campo de visão dos presentes ali. Com os relatos preocupantes, a Força Aérea Brasileira decidiu intervir. Às 10h23, um caça F-5, pilotado pelo tenente Kleber Caldas Marinho, decolava em direção a São José dos Campos. Às 22h45, radares de Anápolis, em Goiás, também detectavam objetos voadores não identificados. 2 aviões Mirage são liberados pela FAB para investigar a área. Às 11h15, o tenente Kleber faz contato visual com os objetos de luz e inicia uma perseguição. Às 11h17, o F-5 do capitão Márcio Brizola Jordão levanta voo, seguido por mais um Mirage. Às 00h39, foi adicionada a aeronave de alerta da defesa da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. O jato de caça partiu rumo a São José dos Campos, guiado pela detectação de sinais intermedientes no radar da torre de controle, a uma altitude de 5.200 metros. O piloto avistou uma luz branca abaixo de seu nível de voo. Posteriormente, o objeto foi subido e se posicionou 10 graus acima da aeronave de interceptação. Ambos começaram a aumentar a altitude e o caça o perseguiu até 10.000 metros. No trajeto, a luz, por um momento, mudou de branca para vermelha, depois verde e novamente branca, permanecendo nessa cor. O radar de caça detectou o objeto, que indicava estar de 10 a 12 milhas de distância, 16 a 18,2 km, voando na direção do mar. A perseguição prosseguiu até a aeronave atingir o ponto de não retorno, que significa que não haveria combustível suficiente para voltar à base de origem. Como não houve aproximação efetiva, decidiu-se pelo fim da caça. Menos de 30 minutos depois, detecções de eco de radar começaram a ser feitas sobre a região de Anápolis, Goiás. Os sinais de radar eram mais confiáveis, davam direção à velocidade de deslocamento dos objetos. Às 1h48, um segundo caça, dessa vez partindo da base aérea de Anápolis, subiu aos céus para investigar. O piloto chegou a obter contato pelo radar de sua aeronave, mas não conseguiu ver nada. Parecia uma perseguição absolutamente
desleal. Enquanto o jato voava como um avião, em velocidade supersônica, o objeto tinha um nível de agilidade incompatível com aeronaves terrestres. Voava em zigue-zague, ora se aproximava, ora se afastava, mesmo estando mais rápido que o caça. Por fim, ao perder contato por radar, o avião retornou à base. Em compensação, no Rio de Janeiro, a mobilização continuava. O segundo caça deslocou a 1h50 na direção de São José dos Campos e avistou uma luz vermelha de onde emanava o sinal de radar detectado em solo. Perseguiu-a por alguns minutos, sem conseguir se aproximar, até que ela se apagou. O desaparecimento dos OVNIs é reportado já na madrugada do dia 20, após as aeronaves terem sido chamadas de volta à base. Durante todo esse período, diversos registros de OVNIs foram feitos pela população, pontos brilhantes com aparência semelhante à descrita pelos militares. Foram filmadas e fotografadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Goiás. A Força Aérea Brasileira sabia que seria difícil esconder o caso e decidiu realizar uma coletiva de imprensa, organizada pelo então ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Filho. A coletiva de imprensa, realizada na tarde de 20 de maio de 1986, é o que torna a Noite Oficial dos OVNIs uma ocorrência tão importante. Nunca antes um evento ufológico havia sido tão abertamente discutido por uma organização governamental. Ao lado dos pilotos e controladores de voo envolvidos no caso, o ministro afirmou que 21 objetos não identificados haviam invadido o espaço aéreo brasileiro. Fato confirmado por mais de 50 radares espalhados pelo país. Moreira Filho também prometeu um relatório em cerca de um mês e transparecia durante as investigações. Sobre a ocorrência, a promessa, infelizmente, não foi cumprida. Durante a semana, a cobertura midiática sobre o caso foi intensa. No entanto, especialistas, acadêmicos, entrevistados não levaram a hipótese de OVNIs em consideração, matando a discussão. A população foi, aos poucos, se desinteressando pelos avistamentos. Com isso, a transparência prometida pela FAB não se concretizou. O relatório, finalizado no dia 2 de junho de 1986, só veio a público em 2013, graças à Lei de Acesso à Informação. Mesmo assim, seu conteúdo não passava de um relato sobre os acontecimentos, sem nenhuma conclusão baseada nos estudos dos materiais. A investigação nunca teve uma conclusão definitiva. Procurado pela equipe do Hora 7, a FAB respondeu, por meio da assessoria de imprensa, que o comando da aeronáutica não dispõe de estrutura de profissionais especializados para realizar investigações científicas ou emitir parecer a respeito desse tipo de fenômeno aéreo. Portanto, a comunidade ufológica talvez nunca receba uma resposta satisfatória sobre os fatos ocorridos durante a noite de 19 de maio de 1986. Mas é inegável que a Noite Oficial dos OVNIs mudou para sempre a relação dos brasileiros com a ufologia e desperta, até os dias de hoje, a imaginação de todos aqueles que querem acreditar. E aí, galera, curtiram o vídeo? Intrigante, não? Não se esqueça de deixar o like, junto com mais sugestões de vídeo para eu trazer aqui para vocês. Compartilhe o vídeo e até a próxima.